Olá a todos, bem-vindos a mais um React, mais uma reação aqui à minha conversa com o Miguel. Queria começar por mostrar-vos aqui um artigo referente à questão da origem do target 2% dos bancos centrais. Falámos de leve aqui sobre este tema no episódio ou no vídeo anterior. E queria só mostrar-vos que eu estive à procura do artigo, mas não encontrei-o. Agora já sim, já encontrei aqui informação sobre o mesmo e como podem ver, ele tem a sua origem aqui na Nova Zelândia. O que é que sucedeu? A Nova Zelândia passou por um período de inflação aqui mais alta durante a década de 80 e numa entrevista aqui o Ministro das Finanças da altura foi, digamos, forçado a responder que queria uma... O objetivo era ter uma taxa de inflação entre 0 e 1%. Só que depois, visto que tinha-se de dar a possibilidade de haver aqui um upward bias, atualizou-se, digamos assim, esse upper limit, ou seja, esse limite superior de 1 para 2%. E a partir daí, depois os outros bancos centrais agarraram esse mesmo número e começaram a colocá-lo nos mesmos estatutos, sendo que, por exemplo, a Fed só colocou efetivamente em 2012, já com Ben Bernanke, ou seja, é uma questão muito recente. As pessoas têm esta ideia dos 2%, quase como se fosse um, enfim, uma coisa tipo um mais um igual a 2, não é? Que já vem desde a pré-história, digamos assim, entre aspas. Não, é uma coisa relativamente recente. E reparem que não tem nenhuma base científica por detrás. Ou seja, este número não tem nenhuma base científica por detrás. Decisões tomadas pelos bancos centrais que têm repercussões brutais nas famílias, na economia, nas empresas, são baseadas nesta ideia de atingir um determinado target que, pelos vistos, foi definido completamente à balda, ou seja, foi um número atirado para o ar e é assim que se tem de fazer as coisas. Isto parece uma simulação, às vezes eu tenho de me beliscar a mim próprio para saber se, enfim, se não estou a sonhar a ter um sonho daqueles, aliás, um pesadelo mesmo. Essa é que é mesmo aqui a terminologia correta. Vou deixar aqui o link para o artigo, depois se quiserem ler. E feita aqui esta observação, vamos voltar aqui ao vídeo e à conversa com o Miguel. O sistema está incentivado, está desenhado para te incentivar a pedires crédito. Não, eu tenho uma então, forma melhor, uma forma melhor de produzir valor, que é dar crédito, por exemplo, ou seja, emprestar dinheiro. Mas é assim, nós bitcoiners e os economistas austríacos, não sei se estás a par também da questão das várias escolas de economia também. Pronto, os austríacos não defendem também, ou seja, nós não defendemos que não haja crédito. O grande problema é que esse crédito é criado a partir do nada, ou seja, eu acho que a grande diferença, deixa só concluir, por ser criado a partir do nada, ou seja, as pessoas têm de se lembrar que o dinheiro são reivindicações, são claims sobre a riqueza. Exatamente. Existe dinheiro, total, existe um valor total. Se tu vais ao banco e efetivamente o número de reivindicações sobre essa riqueza aumenta quando concedes um crédito, essa pessoa passa a ter acesso aos bens e serviços na economia. Isso. Divididos por todos? Não, porque as pessoas tinham o dinheiro anteriormente, o dinheiro delas vai servir para menos, porque tu vais ter inflação. Mas repara, e a inflação é um imposto, é uma coisa que é sobretudo... Um dia ele terá que pagar. Certo, mas Miguel, o que é que tu estás a justificar? Tem que estar colateralizado também. Se eu pedir um empréstimo para criar um negócio e se ele tiver o potencial de bem-sucedido, isso justifica eu estar a roubar o poder de compra das outras pessoas? Estás a roubar, sim. Momentaneamente. É como se fosse óleo. É como se fosse óleo. Para a economia funcionar. Vamos pensar. Se tu tens o total da massa monetária e se ela passa para o dobro, não passa para o dobro. As pessoas que recebem... eu estou a fazer um exercício hipotético. Não estou a dizer que isto acontece aqui. Dobro, como foi agora no Covid, fica absurdo. Também não foi bem o dobro. Não foi o dobro, mas fica absurdo. Mas essa é a questão. Mas que as reivindicações sobre a riqueza, sobre os bens e serviços na economia passam para o dobro e as pessoas que recebem o dinheiro fresco têm acesso aos bens e serviços antes dos preços subirem. Têm. Ou seja, acaba por ser uma redistribuição da riqueza. Mas também tem o liability. Mas também tem a responsabilidade de pagar. Certo, mas tu justificas que essas pessoas roubem. Não roubem. Sabes o que é que eu quero? Para mim, o dinheiro pica. Ouve isto, o dinheiro pica. Eu sei, eu faço uma transação. Sim, Miguel, o dinheiro pica, mas como estava a dizer, isso não invalida nada dos pontos que eu fiz, na minha opinião. E
Estava a falar aqui sobre o efeito Cantillon, mais uma vez. Mas, enfim, o Miguel agora a falar da questão do dinheiro pica, precisamente, é por causa disto que a questão da desvalorização do dinheiro afeta sobretudo os mais pobres, porque os ricos estão conscientes que o dinheiro pica e por isso tem uma fatia muito reduzida da sua riqueza em cash. E têm propriedades, têm ações, têm o que é que seja. E é por isso que há um problema, Miguel, é por causa disso. De 10 milhões de dólares, não é? E o banco diz, Miguel, houve aqui um problema, 7 dias de atraso por causa da transação. E eu, mas vocês estão a brincar comigo? Por causa desse atraso de 7 dias, eu perdi 25 mil euros, que foi o rendimento que eu podia ter o dinheiro a dar, não é? A 5,5% ao ano. Não é? Estás a perceber a cena? O dinheiro pica. O dinheiro, para uma pessoa que tem dinheiro, o dinheiro é para libertar-se mais rápido. Miguel, nós assim somos todos uns escravos autênticos, porque tu se não tens capacidade somos para escravos para produzir bens e serviços. Acho muito bem. Nós estamos aqui para Miguel, trabalhar. Estamos aqui todos para trabalhar. Mas imagina, se nós não temos capacidade de poupança, se nós não conseguimos montar um fundo de emergência para fazer face a situações. Consegues montar um fundo de emergência? Consegues, se calhar. É assim, tu consegues. Eu também tenho que confessar que, em termos de, digamos, da lotaria da vida, também nasci numa família que me deu todas as condições para ir atrás daquilo que eu quero. Nesse sentido, acho que também tive sorte. Mas há pessoas que têm que fazer muitos sacrifícios para conseguir. Têm um caminho bem mais complicado. Mais uma pessoa. Mas a vida não é toda pessoa... assim. Não há pessoas que nascem sem pernas, não há pessoas que. Há tudo, meu. Exato. A questão é que para essas mesmas pessoas, ou seja, que têm menores rendimentos, não é? A inflação acaba por ser um imposto é um imposto cego, regressivo. Ou seja, tu teoricamente tens na Constituição que o imposto deve ser proporcional ao rendimento. Não sei se concordas com isso ou não. Existe isso? Sim, ou seja, à medida que tu ganhas mais em termos percentuais. Sim. Eu não sabia. Tenho ideia que sim. Posso estar enganado. Se calhar. Eu já li a Constituição portuguesa há muito tempo. A questão é que o imposto da inflação, já não me lembro, barra distribuição da riqueza, barra roubo, que quiseres chamar, afeta sobretudo os mais pobres. Porquê? Tem salários fixos, os preços sobem. Em termos reais, o teu trabalho, o teu tempo e a tua energia são os bens mais escassos. Que é quando... Chegam para menos. Isso. Ok? E tu, para poupares, para teres acesso a um ativo como uma casa que efetivamente consegue preservar valor face à inflação de dinheiro, tens de poupar mais anos para comprar esse mesmo ativo. Vamos seguir o teu raciocínio, que é a inflação e o aumento dos preços prejudica numa parte quem não estás convencido? É um imposto cego. Não, por acaso, já agora só acrescentar esta questão aqui da regressividade, por acaso, para a malta direita é uma coisa gira e interessante de aprofundar, porque a Constituição diz que os impostos têm de ser progressivos. À medida que as pessoas vão ganhando mais, a nível percentual tem de contribuir mais. Mas se formos a ver, a base da economia é uma média inflacionária, imposto inflacionário afeta sobretudo as classes sociais mais baixas. Se calhar há aqui algum argumento, existe um argumento legal a fazer de que efetivamente este sistema económico é inconstitucional. Por acaso era uma coisa gira para a malta direita, se alguém tiver aí da área, se quiserem aprofundar, é uma coisa gira de investigar. Eu estou convencido. Okay. Por isso é que eu não gosto de inflação, percebes? Okay. Então... Mas repara, o que eu estou a dizer é que não gosto de inflação de 5 ou 6 ou 7%, mas gosto de inflação de 2%. Porquê é que aquilo que vês tão mal em 5, 6% não vês a 2, 3%? Não, eu não vejo tão mal, tu consegues na mesma... Mas vês mal também? Eu não vejo mal. Isso é que é a minha dificuldade em perceber como é que nós chegamos a esse ponto em que é, digamos, o ponto ótimo. Não há ponto ótimo. Deixa-me, porque cada economia tem... A inflação está ligada à demografia. Não está ligada a sistemas monetários, para mim. Inflação aumento de preço, não... A inflação aumento de preço, ou seja, tem a ver com bens, produtos e serviços que tu fazes, tem a ver com quantidade de pessoas que estão a consumi-los, quantidade de pessoas que estão a produzi-los, tem a ver com muitos outros fatores além da parte monetária. A parte monetária, quando fica completamente desorganizada, tipo Zimbábue, aí é que é confusão, porque aquilo não tem lógica nenhuma. Normal. Já agora só acrescentar, quando ele fala aqui de confusão, o que acredito que... Aliás, não, o que está a acontecer é que essa confusão também existe nos países desenvolvidos, só que é numa menor dimensão, numa menor magnitude, por isso é que acaba por passar aqui despercebida, tão simples como isso. E havia aqui mais uma coisa que eu também queria dizer. Monetários, para mim. Inflação aumento de preço, não... Normalmente um banco central tem que ser, como é que se diz, independente. E o Banco Central, não é?
Sim. Não, tem a ver com muitos outros fatores. Sem dúvida que existem outros fatores que contribuem para o aumento de preços. Já falei disto noutros vídeos e a questão, por exemplo, de uma gráfica é um excelente ponto, que o Miguel trouxe aqui para cima da mesa. Aquilo que iremos observar aqui nos próximos tempos é uma inversão da pirâmide demográfica, não é? Aqui a malta, a nossa geração não quer fazer filhos. Aliás, querem fazer filhos, não é? Economicamente é que é inviável. É outra questão que a inflação também não ajuda de certeza. Mas o que é que sucede? Tendo mais pessoas a depender aqui do Estado, não é? Para a sua reforma, menos pessoas a produzir, claro que isto também irá ser potencialmente inflacionário. Isso há uma forma de resolver isto com imigração ou mesmo com tecnologia, lá está, para trazer essa força deflacionária também, mas de forma mais exorbitante aqui para a economia. Mas claro que depois, e os bancos centrais não deixam que essa deflação se apodere da economia, não é? Por causa das questões relacionadas com os níveis de dívida, que também já falámos aqui, mas já demos um toque aqui noutros episódios. Além da parte monetária, a parte monetária, quando fica completamente desorganizada, tipo Zimbábue, aí é que é confusão, porque aquilo não tem lógica nenhuma. Normalmente, um banco central tem que ser, como é que se diz, independente. E o banco central, não é? Pode esticar ou não a quantidade de dinheiro que quer fazer, pode tentar controlar algumas partes da economia. Mas a realidade é muito simples, que é assim. Eu, na economia austríaca, o pessoal gostava que a taxa de juros fosse decidida pelo mercado. Decidida pelo mercado. Eu concordo com isso. Então, eu concordo com isso. És um Bitcoiner, Miguel. Não, eu só estou a dizer o Bitcoin. Eu gosto da Bitcoin. Eu só estou a dizer que a Bitcoin não resolve os problemas nem vai conseguir. É assim, Mas deixa-me explicar. Okay, desculpa. Que é, se a inflação fosse controlada, se a taxa de juros fosse controlada pela procura e demanda de dinheiro, não é? E eu acho que a máquina funcionava muito melhor. É o que eu acho. Procura e oferta. Mas não é esse mundo que nós vivemos. Da mesma forma que nós não vivemos num mundo que promove digamos, a atividade económica livre de um Estado grande, por exemplo, aqui na Europa, não é? O nosso sistema, por exemplo, aqui em Portugal, não é? O problema das casas não tem nada a ver com o sistema monetário, percebes? Porque senão também havia problemas de casas nos Estados Unidos e não há. Mas há. E existem. Já mostrei aqui em vídeos anteriores, eles existem, Miguel. Estás muito enganado. É mais claro que a água. Miguel, não sei em que. Eu vim da Holanda, só para teres uma ideia. Isto também na Holanda há, agora. Exatamente. Eles estão a pensar limitar o número de estudantes estrangeiros. E imagina, eles lá já estão a fazer um frete imenso sobre a questão. Mas diz uma coisa. E imagina, a Holanda é um país mais rico do que nós. E eles já estão a sentir na pele como é que a Holanda compra casas? Sabes que a Holanda e Portugal são os únicos dois países do mundo que têm a maior taxa de propriedade do mundo. Sabias disso? Mas quem diz Holanda diz Grã-Bretanha, diz Reino Unido, diz Espanha, diz França, mas diz o que eu estou a dizer é, qualquer exemplo, país na Europa tu assistes essa tendência. Sim, mas repara, isso, não, tens muita coisa diferente para... Eu posso explicar a minha visão macroeconómica porque é que eu acho que isso está a acontecer e porque não tem nada a ver com o sistema monetário, não é? Mas vamos entrar num rabbit hole. Vamos ouvi-la, Miguel, porque na minha visão é nítido, é evidente que o sistema monetário está a ter impacto no que diz respeito à questão da habitação. Mas a questão é assim, tu andas 20 anos sem crescer, não é? A continuar a gastar dinheiro e queres na mesma ter pessoas a vir trabalhar do estrangeiro, não é? Tu queres mão de obra, mas não queres ter casa para a mão de obra. Percebes? Queres trazer mão de obra barata, mas não queres aumentar a produtividade do teu país. Vais ter que pagar a fatura. E a fatura chegou agora, não é? Ou seja, isto está a acontecer em todo lado. Eu também tenho muitas dúvidas relativamente a estes argumentos da imigração, porque se olharmos aqui para a população em geral, aquilo que nós vemos, acho que é que a população de Portugal atingiu o seu pico já aqui há alguns anos e tem vindo a crescer, apesar desse boom da imigração. Por isso, enfim, tenho a certeza. É isso que as pessoas também se têm de refletir e têm de se perguntar se efetivamente, se havia o mesmo número de pessoas há 20, 30 anos atrás, se existem mais casas hoje do que havia há 20 e 30 anos atrás, como é que a nível nominal as casas estão a preços tão superiores? Claro que é questão do turismo, etc, mas isso justifica os incrementos que observamos? Na minha visão, não. Tem de ser o dinheiro que perdeu valor. Não há outra resposta possível, não é? Ainda para mais quando nós temos
uma porcentagem muito, muito significativa de pessoas que ainda vivem com os pais. Ou seja, essa procura também nem. Essa procura que existe, mas está, digamos, escondida, vá, ou não se está a materializar no mercado porque eles não têm poder de compra suficiente para ir licitar casas no mercado. Ou seja, não sei, estou muito curioso aqui também para a visão de Qual é que é Miguel. a relação com a questão de Bitcoin no ponto que estás a Eu fazer? acho que não há relação. Ou seja, eu acho que não tem nada a ver com o sistema monetário. Tem a ver questão, a questão das casas. É o que eu acho. É assim, acabei de Certo? dar exemplos de que isto está-se a passar um pouco por todos os países ocidentais e acho que é fácil fazer um research no Google para perceber isso. Sim, não é uma coisa eu que não- está-se a passar E eu estou a dizer, apenas em eu estou a Portugal. dizer que não. Mas, por exemplo, tu achas Sim, Miguel, estavas a dizer que nos Estados Unidos essa questão não se passava. que tem lógica uma casa nos Estados Unidos custar tanto como uma casa aqui? Mas já fizeste esse ponto? Mas as casas dos Estados Unidos custam muito mais do que as casas, do que aquilo que as casas. Aliás, as casas dos Estados Unidos custam muito mais do que as casas em Portugal. O ponto não é o que é que custa, o ponto é a tendência dos últimos tempos e aquilo que tu olhas é como uma pessoa. Ainda que eu, enfim, não tenha feito esse ponto pelo visto aqui no podcast, falei só aqui da evolução nos últimos tempos. O trabalhador médio, mas porquê é que tu não olhas para a em tendência? termos médios, tem menos capacidade de poder de compra para comprar uma casa. Ok. E isso é Mas a o tendência é que o antónimo, de 2020? é o contrário daquilo que tu deverias promover em crescimento económico. A ideia de crescimento económico é as pessoas criarem abundância, as coisas ficarem mais abundantes para todos, não é? Por exemplo, a questão do oxigênio. É o que eu acho. Tu não tens um preço para o oxigênio porquê? Estás a falar Porque bem. é um bem abundante. Exato. A ideia é nós convergirmos Mas os como bens é que e há mais serviços na casas? economia. Mas como é que há mais casas? Então tens de poupar e acumular capital para seres mais produtivo. Não, tens que e para- produzi-las. Exatamente. Tens que produzi-las. Exatamente, mas a questão é, Só há mais casas se produzires, não é nós estamos poupar. aqui nos zigue-zagues de um lado para o outro, em termos dos temas, fazer um gajo perto. Mas na questão das casas, como eu estava a fazer, o problema aqui fulcral, e eu posso concordar que haja essas dinâmicas, enfim, que estás a falar, acho que era a questão Por exemplo, das pessoas que estão a vir para o nosso país, mas desculpa, não é? mas não, tu estavas a dizer isto para todos os países desenvolvidos. Tu estavas a dizer isto, que era tipo, nos últimos tempos houve uma desvalorização muito grande das coisas. Não, mas nos 20 anos antes de 2020 as coisas estiveram sempre a baixar de preço, não é? O que é que deve baixar de preço? Em relação ao poder de compra que as pessoas tinham, até 2019, as pessoas ganharam muito mais poder de compra em quase tudo. É assim, se olhares para a Que questão... idade tens tu? 27. Se olhar... Eu discordo aqui, Miguel. Acho que vou falar agora da questão aqui do IPC, mas muito rapidamente. A questão da habitação são três problemas. Primeiro, desvalorização do dinheiro, desvalorização do poder de compra, desvalorização das poupanças das famílias, desvalorização do trabalho, daquilo que as pessoas conquistam através do seu trabalho, sangue e suor e lágrimas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, o facto das pessoas que não querem estar sujeitas ao imposto de inflação produzirem, aliás, olharem para o imobiliário como um ativo de refúgio para poupar para o meio e longo prazo, e depois, naturalmente, a questão toda burocrática que existe aqui no aparelho estatal que impede também o mercado de se agilizar mais rápido e construir mais rapidamente para acomodar essa procura excessiva. E claro que depois também aqui a questão do turismo com certeza que também deu um boom e deu aqui um suporte também ao imobiliário. Seja, de forma resumida é isto. A questão do imobiliário por acaso tem pano para mangas. Eu sei que eles não têm culpa nenhuma, mas aquilo que se passa no imobiliário nos dias de hoje e a especulação que nós observamos deste mercado é o exemplo máximo da desalocação de recursos que existe na economia nos dias de hoje, porque eu tenho a certeza que se nós puséssemos os consultores imobiliários existentes no país no dia de hoje no campo, a cultivar batatas, a cultivar fruta, a cultivar comida, eu tenho um feeling que a inflação acabava em 2 dias. Tínhamos um boom económico, passávamos a produzir o dobro das coisas que produzíamos e resolvíamos rapidamente essa escassez que já vem aqui dos tempos do Covid. Mas lá está, não é culpa deles, porque uma economia inflacionária, ainda para mais com esta impressão brutal de crédito que houve na altura do Covid, acaba por incentivar a especulação na medida em que as pessoas sabem, ok, que estas casas estão sistematicamente a subir de preço, acreditam a elas e subindo de preço estão a comprar para depois vender a um preço maior, para depois vender a um preço maior e não sei o quê. É assim que as bolhas formam. É claro que depois há dinheiro a ser feito, não é? Nessas mesmas transações e as pessoas estão a ir para onde há dinheiro, que acima de tudo os preços são um sistema de informação para alocar recursos. E esse é o ponto também fundamental que muitas pessoas acabam por esquecer. E sim, é uma praga. A malta imobiliária é uma praga, não é culpa deles, eles estão a ser redirecionados para onde
para onde existe dinheiro, mas eu já não tenho muita pachorra, já não tenho muita paciência. Bem, já estamos aqui quase com 20 minutos. Fica gravado aqui mais uma reação, mais um episódio. Obrigado por estarem desse lado. Se gostarem, já sabem, comentem, deixem as vossas opiniões, as vossas críticas, o que acharam do episódio, partilhem, comentem, subscrevam essas coisas todas e voltamos aqui para um próximo episódio.